pessoal. Então, agora, de forma definitiva, eu venho com vocês aqui com uma aula gravada sobre o tema responsabilidade civil. Esse tema foi pensado após observar os exames da ordem e verificar que esse tema ele vem sendo muito cobrado, seja na primeira, seja na segunda fase. Então, nós vamos explanar as ideias, relembrar o que foi falado nesses últimos módulos e ver como é que a OAB vem exigindo de vocês na resolução dos problemas, seja a primeira, seja a segunda fase. Então, aproveitem essa aula para relembrar e para fazer os exercícios que virão em seguida, tá? Eu peço a gentileza para vocês aguardarem um pouquinho para eu colocar o slide aqui para vocês. Muito. Então, vamos lá. Pessoal, eu trago o conceito para vocês, perfeito? Eu trago o conceito para vocês de responsabilidade civil, ok? Responsabilidade civil é o dever de indenizar uma pessoa pelo dano que ela sofreu, tá? Então, percebam, na responsabilidade civil, busca-se reparar os prejuízos que a vítima sofreu. O agente causou um prejuízo para essa vítima e ela vai buscar a reparação na esfera civil, vai querer receber o que realmente é seu. Então, o devedor ele vai responder com o seu patrimônio. Isso não acontece, pessoal, via de regra na esfera penal, porque na esfera penal o Estado busca punir a vítima através da privação da sua liberdade, através da privação dos seus direitos, porque ele visa punir o agente pela prática de algum ilícito, tá certo? Entretanto, é bom a gente lembrar que mesmo na esfera criminal, alguns ilícitos criam o dever de indenizar a vítima, tá certo? E essa responsabilidade civil, embora imposta na esfera criminal, ela vai ser reparada na esfera civil, tá certo? Por isso que a gente fala que na esfera penal também gera a responsabilidade civil do agente. Tá certo? Então, uma coisa é diferente da outra. Enquanto na civil busca-se reparar o prejuízo, a reparação do dano, na esfera criminal busca-se punir o agente. Tá certo? Dois princípios devem ser relembrados aqui quando a gente trata do assunto responsabilidade civil. O primeiro, sem dano não há responsabilidade civil, ou seja, o agente ele só vai responder civilmente pelos seus atos se ele causar realmente prejuízo a alguém. Então, se o playboy pega o carro do avô, vai até a farmácia, aproveitando essa época de quarentena para comprar a medicação, e no caminho ele sai em alta velocidade, a 100 km por hora, na Avenida Pirajá Martins, aí de São João da Boa Vista, tá certo? Mas ele não bateu em nenhuma placa, ele não atropelou ninguém, ele não arrancou nenhuma árvore, embora ele esteja cometendo um ilícito, né, na esfera por ter quebrado uma regra de trânsito, ele não causou prejuízo a ninguém. Então, essa atitude responsável dele não criou, não gerou o dever de responsabilidade, de reparar o dano, tá certo? Porque a responsabilidade civil, ela se inicia, ela existe diante da existência de um dano. Se ele não existe, não há responsabilidade civil. É o que diz o primeiro princípio. O segundo, o sistema de responsabilidade civil brasileiro, ele é compensatório, ou seja, pessoal, ele visa compensar não a dívida, como está escrito aí para vocês, a vítima integralmente pelos prejuízos que ela sofreu. Então, se ela teve prejuízos de várias montas, prejuízos moral, prejuízo de ordem material, lucros cessantes, a responsabilidade civil desse devedor, desse agente, deve abarcar todas essas situações, porque ele tem que restituir, tintim por tintim, centavo por centavo, todo o prejuízo que a vítima sofreu.
é o que está escrito no artigo 944 do Código Civil. A indenização mede-se pela extensão do dano. O tamanho do dano é o tamanho da responsabilidade civil do agente. Compreendido? Mas, Érica, você precisa lembrar a gente de onde provém essa responsabilidade civil do agente. Eu vou relembrar você agora. Essa responsabilidade civil pode decorrer da quebra de um contrato, estamos falando da responsabilidade civil contratual, ou então de uma responsabilidade civil extracontratual, como a gente verá a seguir. Responsabilidade civil contratual. Como o próprio nome diz, o dever violado está amparado em uma relação contratual. Diante daquela relação, daquele contrato de compra e venda, o fornecedor deixou de entregar no prazo ou deixou de entregar aquela mercadoria, certo? O comprador que precisava daquela mercadoria para, para se medicar ou para realizar uma obra, sofreu prejuízos, tá? Existia uma relação entre as partes, uma relação contratual, que uma vez quebrada, gerou o dever de indenizar por parte daquele que deixou de entregar, que deixou de fazer, certo? Então, houve a violação a um contrato. Essa responsabilidade civil decorre do inadimplemento de uma obrigação contratual. Tudo bem, pessoal? Diferentemente, a situação da responsabilidade extracontratual ou aquiliana. Nessa situação, a violação de um preceito geral do direito e não a violação de um contrato, certo? A fonte dessa responsabilidade nasce em decorrência de uma ilicitude, de um ato ilícito praticado pelo agente, tá certo? Esse ato ilícito pode decorrer de uma ação ou de uma omissão. Então, o dever violado não está amparado em uma relação contratual, e sim em um ato ilícito, pessoal. Estão lembrados? Então, a gente prossegue. Quais são os elementos do ato ilícito? Quando eu percebo que ele realmente ocorre? Diante da conduta do agente, diante da existência do dano e diante desse nexo causal entre quê? Entre a conduta do agente e a existência desse dano. Porque aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano ao trem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. É o que diz o artigo 186 do Código de Processo. Agora, observe que essa responsabilidade civil, ela pode decorrer de duas formas, tá? Pela culpa do agente ou sem culpa do agente. O artigo 927 nos fala: aquele que por ato ilícito causar dano ao trem, fica obrigado a repará-lo. O caput desse artigo está falando da responsabilidade civil subjetiva, tá certo? Já o parágrafo único do artigo está falando da responsabilidade civil sem culpa, a objetiva. Haverá obrigação de reparar o dano, percebo, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, é a primeira hipótese, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem. Então, aqui o quadrinho para vocês, exige a conduta do agente, a existência do dano, o nexo causal entre eles, exige também o fator culpa, tá certo? Esse fator culpa a gente fala em sentido amplo, porque envolve o dolo, ou seja, quando a pessoa teve a intenção de causar o dano, ou então na modalidade culpa, estrito sensu, ou seja, ela assumiu o risco de causar aquele dano, tá? Porque ele foi imprudente, negligente ou imperito, através de uma ação ou através de uma omissão, tá certo? Então, a responsabilidade civil subjetiva, que a gente encontra na maioria das responsabilidades civis, ela exige o fator culpa, o elemento culpa.
Já a responsabilidade civil objetiva, ela exige como elemento a conduta do agente, o dano e o nexo causal. Percebam que ela não exige a culpa. Então, percebam, você que estará trabalhando para um cliente, quando cair uma ação de responsabilidade civil na sua mesa, você vai torcer para que ela seja objetiva. Por quê? Porque o seu cliente não tem o ônus de comprovar a culpa, tá? Por quê? O dever de indenizar, ele decorre, independe da existência da culpa. Érica, mas você está me dizendo isso? Onde é que eu vou saber se a responsabilidade civil é com culpa ou sem culpa? Se ela é objetiva ou se ela é objetiva? Eu volto aqui o slide para você verificar. É sempre ela que for objetiva, ou seja, independentemente de culpa, ela vai estar prevista em lei, pessoal, tá certo? Vai haver um dispositivo que apresenta para você que aquela responsabilidade civil, ela é objetiva. Ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para o direito de outrem. Eu estou falando nesses casos específicos de lei naquela situação que envolve o direito do consumidor, naquela situação que envolve o direito ambiental, ou seja, em decorrência da lei, a responsabilidade civil ela já é objetiva. O dono da área que foi desmatada, né? O dano causado ao consumidor, já está escrito na lei que a responsabilidade do fornecedor ou do proprietário é isento de culpa, tá certo? É uma responsabilidade civil objetiva. Na esfera trabalhista, a gente verifica muitas atividades que elas são consideradas perigosas, previamente descritas em lei, em que demonstram que a responsabilidade civil aqui do agente, ela é também objetiva. Tudo bem, pessoal? Agora, no nosso estudo, além dessa responsabilidade, esse divisor de águas entre responsabilidade civil subjetiva e objetiva, eu chamo a atenção dos senhores sobre a responsabilidade pelo fato de terceiros. Normalmente, quem responde civilmente pela reparação do dano é o agente desse dano. Porém, em algumas situações, o legislador considera que o agente causador do dano é muito vulnerável, principalmente na modalidade econômica. São as situações do artigo 932. Verifique. São também responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia, tá? Normalmente, quem detém o patrimônio são os pais. Então, numa situação dessa, se o filho pratica algum fato ilícito, quem é que vai responder também pela sua obrigação? Os pais, tá certo? Porque os pais, o legislador entende que eles têm patrimônio. A mesma situação é o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições. Perceberam? Percebam também essa situação de vulnerabilidade financeira. Quem vai responder pelo dano no caso do inciso terceiro? O empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão deles. Via de regra, nós trabalhadores não temos onde cair mortos. Então, se eu ferir moralmente um de vocês aqui hoje, quem vai responder por essa obrigação de forma solidária comigo vai ser a Unifeob. Mas nesse caso, você, quando for buscar ação de reparação de danos, quem você vai preferir? Embora sejamos solidários, Unifeob e eu, você vai preferir essa advogada que tem um patrimônio muito pequeno ou uma grande instituição como a nossa, não é? Você pode escolher quem você quiser, tá certo? Mas, via de regra, você vai escolher aquele que tem um patrimônio maior. Donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educadores. Vocês já repararam que donos de hotéis ou de hostel, motel, que você vai se hospedar, ele pega todos os seus dados, não é? Porque se você fizer aquela ruaça dentro desse estabelecimento, se você quebrar tudo, se você causar prejuízos a terceiros, quem é que vai responder? Vai ser o dono do estabelecimento.
tá? Então, percebam, o terceiro não tem nada a ver com a história. Se ele está ali, se foi causado por algum hóspede, quem é que vai responder vai ser o dono da hospedaria. E, por fim, os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia, recebeu como presente o fruto de um crime, essa pessoa, se esse fruto causar algum prejuízo, essa pessoa também vai ter responsabilidade civil frente a terceiros. Então, perceberam, pessoal? Muitas vezes, o agente que causou, o agente que praticou o fato, muitas vezes ele não responde pelo dano. Nessas 5 situações, quem é que vai responder são terceiros. Agora, prestem bem atenção. Eu chamo a atenção de vocês nessa situação do inciso 932. São também responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua guarda, autoridade em sua companhia. Daí você pode me perguntar, Érica, os filhos nunca vão responder civilmente pela obrigação? Não é bem assim. Vejam, por favor, a orientação do artigo 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem a obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Nessa situação de incapazes, os pais, curatelados, tutores, eles estão na linha de frente. Porém, se essas pessoas não tiverem bens no seu nome, o pai, o tutor, quem é que vai responder? Vão ser os filhos, serão os curatelados, se eles tiverem bens para responderem, tá certo? Então, normalmente na ordem costuma cair problemas dizendo assim, o filho nunca vai ser responsabilizado. Não, ele pode ser responsabilizado sim, é o que está dizendo no artigo 928. Em que situações? Em situações que ele possuir bens em nome dele, entenderam? Fiquem ligados em relação a isso. Agora, embora esses terceiros podem vir a ser responsabilizados nessas 5 situações, observe que essa responsabilidade deles, ela vai ser objetiva, certo? Olha só, as pessoas indicadas nos incisos 1 a 5 do artigo antecedente, no 932, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Então, aquele sujeito que pegou o carro e foi do pai e foi comprar o remédio do avô, se no meio desse percurso ele causar algum prejuízo para terceiros e o pai nem sabia que ele tinha pego o carro, o pai nem estava junto com o carro, esse pai ele já vai responder pela obrigação, tá? Porque o artigo 933 já está dizendo que a culpa dele, perdão, que a responsabilidade dele independe dele ter participado do ato, independe de culpa, porque essa responsabilidade civil, ela é objetiva, tá certo? Agora prestem bem atenção no seguinte, tá? É esse aqui que eu quero falar para vocês. É sobre o direito de regresso. Esses terceiros, se vierem a responder civilmente pelos danos causados por filhos, pelos curatelados, pelos hóspedes, pelos empregados, todas aquelas pessoas elencadas no 300 e 932 têm direito à ação de regresso frente a essas pessoas. Érica, não estou lembrada do que é isso, calma. Direito de regresso é você ter o direito de exigir dessa pessoa que causou o dano o valor que você pagou pela vítima, pagou para a vítima, tá? Então, se você, na qualidade de pai, eu paguei pelo ilícito do meu empregado, tá certo? Tira a situação do pai. Se eu paguei o ilícito do meu empregado, tá certo? Depois eu posso cobrar civilmente desse empregado o valor que eu desembolsei para a vítima do dano que ele causou, tá certo? Porque o 934 diz: aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou. Olha o direito de regresso. Porém, o final desse artigo traz uma única exceção, salvo
se o causador do dano for descendente seu. Na hipótese de filho, a gente não pode cobrar. Se esse filho for, prestem atenção, absoluta ou relativamente incapaz. E se o filho já for maior de idade? Se o filho for maior de idade, daí nessa situação você pode pedir. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Então, você não pode entrar com ação de regresso apenas contra o seu filho, se ele for menor de idade, tá? Por quê? O prejuízo está tudo junto. Tá legal? Esse é a cabeça do legislador. Para o exame da ordem, a gente também tem que prestar atenção nesse artigo 936 do Código Civil. Responsabilidade civil pelo fato do animal, ou seja, o dono ou aquela pessoa que está no momento com o animal e esse animal vem causar prejuízo a terceiros, tá certo? O dono ou o detentor que estiver no momento desse animal responde civilmente pela obrigação. Érica, não tem nenhuma excludente dessa responsabilidade? Sim, ele só não vai responder se esse agente provar a culpa exclusiva da vítima, foi ele que atiçou o cachorro, foi ele que atiçou o boi, né? Ou então, se comprovar o maior, ou seja, não tinha, né? A responsabilidade, a responsabilidade aqui também, pessoal, vai ser objetiva. Prestem atenção nessa situação. Outra hipótese, a responsabilidade civil pelo fato da coisa, tá? Ou seja, o dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta. Você aluga aquele imóvel, sabendo que a qualquer momento uma telha pode cair na cabeça do inquilino ou de qualquer pessoa que está passando na rua, tá certo? Você vai responder civilmente pela obrigação se acontecer algum dano para o seu inquilino ou para terceira pessoa, tá? Por quê? Você sabia que precisava de reparos, mas ainda assim você deixou de fazer esse reparo. Então você é civilmente responsável e essa responsabilidade também ela é objetiva. Responsabilidade pelas coisas lançadas ou caídas em lugar indevido, tá? Aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. O clássico exemplo é daquele vaso que fica na beiradinha de um apartamento, de um prédio de 12 andares, tá certo? Se aquele vasinho cair na cabeça de alguém na rua, aquele que habitar o prédio, né? O morador do prédio, percebam que não precisa ser necessariamente o proprietário. O proprietário pode ser o morador, pode ser o locatário, o usufrutuário, o comodatário, o possuidor, quem estiver habitando o prédio naquele momento, o imóvel naquele momento, vai ser o responsável civilmente pela obrigação, tá certo? Agora percebam essa situação aqui, teoria da causalidade alternativa. Essa nomenclatura, ela varia, viu, pessoal? Então, por essa teoria, se não for possível identificar de qual unidade a coisa caiu ou foi lançada indevidamente, é possível ajuizar ação contra o condomínio e ele terá regresso contra o condômino se conseguir identificá-lo posteriormente. Caiu um vaso na sua cabeça, você olha para o prédio, todos têm um jardinzinho ali, todos têm um vasinho na sacada. Contra quem que você vai ter que mover essa ação, tá? Então, uma inovação doutrinária e jurisprudencial firmou essa teoria, ou seja, se você não sabe quem causou o dano a você, você vai poder ingressar com a ação em face do condomínio, ou seja, se não sabe quem identificou, todo o condomínio é responsável por essa obrigação. Tudo bem, pessoal? Então, é uma inovação, e sendo inovação, o exame da ordem pode exigir de você também. Outra coisa também que eu chamo a atenção de vocês é para o artigo 940.
Aquele que demandar por dívida já paga, que cobrar judicialmente por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias que já recebeu ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, de demandar por dívida já paga, o dobro do que já houver cobrado. Olha só, a gente adora isso no nosso escritório. E no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição, tá? Então, prestem bem muita atenção no seguinte: quando você for propor a ação para o seu cliente, verifique realmente se essa dívida não está paga. Então, verifique se você não está cobrando a mais, porque existem consequências dessa cobrança indevida ou dessa cobrança excessiva, tá? Agora, prestem bem atenção, isso aqui a ordem adora cobrar de vocês. As penas previstas no artigo 939 e 40 não se aplicarão quando o autor desistir da ação antes de contestada a lide, tá? Então, percebam, a ordem pode vir pedindo momentos diferentes, antes da citação. Então, percebam, quando o autor desistir da ação antes da lide ser contestada. Eu estou com um caso desse no escritório, tá? Eu não vejo a hora de protocolar a minha defesa justamente para pedir a dobra, porque lá na esfera criminal em que meu cliente causou dano, eu já mostrei que o meu cliente pagou, tá? Uma cliente, vou abrir aqui para você, uma empregada doméstica que furtou, ela foi condenada e também a restituir o valor que ela tinha pego, no caso, R$ 600, olha só. Então, nesse caso, para não ter problema, ela já foi lá com o dinheiro, nós já depositamos o valor no juízo criminal, para que não abrisse a responsabilidade civil, e agora veio a patroa pedir na esfera civil um valor que ela ainda não recebeu, só que o valor já está pago, ela não observou na esfera criminal, tá certo? Então, percebo, para não haver complicação para os seus clientes, essas regras aqui deverão ser muito observadas. Fecho a aula aqui hoje, tentando ser mais dinâmica possível, tá? Então, vocês vão terminar de assistir essa aula, vão respirar e vão começar os exercícios que vêm a seguir. Estarei online aguardando os senhores. Espero ter contribuído e bastante para a sua formação e para o seu sucesso na vida profissional e na prova da OAB. Um abraço a todos, pessoal.